Olá, boas tardes, estamos juntos. Me olvidei de pôr uma coisa no ouído, mas vamos deixar assim mesmo. Bueno, estamos lendo o livro de Juan neste ajunto de Daniel e estamos lendo muito pouquitos versículos. Hoje será um solo, pero muito importante, muito interessante. Se você tem em sua Bíblia aí, o livro de Juan, capítulo 7, versículo 1, aí no blog, tem aí os versículos diários que você deve ler, logo na manhã, meditar, pensar sobre isso. E incluso são pouquitos versículos e você deve pensar, racionar, não só assim concluir rápido, pensar no que quer dizer para nós outros. Todos nós outros necessitamos ler e racionar, porque a palavra de Deus tem vida. Jesus disse: minhas palavras são vida. Então, aqui no livro de Juan, capítulo 7, versículo 1, diz assim: depois disto, Jesus andava por Galileia, pois não queria andar por Judeia, porque os judeus procuravam matar-lhe. Bueno, quem está assistindo este live todos os dias está compreendendo por que os judeus estavam querendo matar Jesus. Porque Jesus estava dizendo que seu Padre lhe enviou ele como o pão do céu. E quem comer de sua carne e beber de seu sangue terá vida eterna. E ele ia ressuscitar no último dia. Isso causou um alvoroço, porque isso contraria a los judeus que tinha aquele costume, que quem lhe disse que é Hijo de Deus está dizendo que está semelhante a Deus. Então, Jesus causou um alvoroço em Israel. Pero, que quer esse versículo dizer para mim e para ti? Que os judeus queriam matar Jesus e ele andava por Galileia porque odia que não queria andar por Judeia porque os judeus procuravam matar-lhe. Por quê? Você acorda que Jesus disse nos versículos anteriores que quem comer deste pão vai viver por ele, assim como ele vive por o Padre? Viver por o Padre não é viver de acordo com as pessoas, a cultura, a tradição, sino que viver para agradar a Deus. E o que Deus pede, a vezes, o que Deus nos pede é algo que vai contrariar, como foi o caso do Senhor Jesus. Ele contrariou dizendo que ele era o pão da vida. Ele vino do céu, ele vino para dar vida, um pão vivo. E os judeus sentiram molesto com isso todo, com esta prédica. Incluso os discípulos já não caminhavam mais com Jesus, porque queria ouvir as coisas à sua maneira. E eu hice a pergunta aqui. E eu hago esta pergunta. Você vive para quem? Para quem você vive? Se você vive para seus sonhos, você não vai molestar muita gente, porque hasta as pessoas estão de acordo com seus sonhos. Mas se você vive para servir a Deus, você vai agradar a Ele, exclusivamente a Ele, e não mais às pessoas. Quando eu nasci de Deus, cambiou minha mente. Antes eu tinha meus planos personais, pensava em minha vida, em as coisas, fazer as coisas para mim, viver para mim. Quando eu tive um encontro com Deus e o batismo com o Espírito Santo, cambiou totalmente minha mente.
já não vivia mais para servir a mim, já não tinha mais meus planos para mim. Eu queria servir a Deus, eu queria agradar a Deus. Me acordo muito bem desse tempo. Eu falava com Ele, eu tinha meu tempo com Ele, meditava, falava com Ele. Eu vivia meus momentos com Ele. E esses momentos que eu tinha com Deus me trajo muita força, disposição, me trajo objetivo. Então, já não vivia mais, sabe, mirando para qualquer pessoa para me aprovar o que fazia. Eu estava pensando em agradar a Deus. E é isso que declara aqui. Quando Jesus andava por Galileia, está aqui escrito, pois não queria andar por Judeia, porque os judeus procuravam matar. Porque ele agradava ao Padre, vivia por o Padre, então ele já não estava mais andando por Judeia. E Deus dirige a os sujos. E quando hacemos a vontade de Deus, então sai paz. Paz. Quem quer matar, quem quer destruir, são os que não têm paz. Estão molestos com a verdade, com a disciplina, com a vontade de Deus. Pense sobre isso neste versículo, porque será que você pagaria este alto preço de viver para Deus? Porque viver para Deus deixou de viver para si. Deixou de viver para si. Então, em minha jornada da minha fé com Deus, minha vida com Deus, eu tive muitos momentos onde eu queria ser minha maneira. Mas como eu elegi viver em função de Deus, eu sacrifiquei minha vontade. E hasta hoje sigo sacrificando minha vontade. Porque já não vivo mais para mim função. Incluso, eu tenho momentos onde eu tentei ser de minha maneira, pensar de minha maneira e não me trajo vida. Não tem vida. Há pessoas, eu penso que há pessoas incluso que são bautizadas com o Espírito Santo, pero não aceitam comer este pão, viver para Deus. Então não se regozijam, não têm alegria pela salvação, não têm alegria, porque a existência de minha existência, eu sou o sonho de Deus. Vocês creem nisso? Eu sou o sonho de Deus. Eu não nasci no desejo de meus padres. Eu não nasci perfeita. Todo o alvoroço, todos os problemas que houve desde quando eu nasci foi para despertar mais a fé de meus padres. E foi quando eles deixaram tudo para trás. Não só meu padre deixou seu trabalho, mas também minha mamá deu seu apoio a ele neste momento mais difícil de sua vida. A hora que nasceu a segunda filha com problemas físicos, ele sentiu na pele o que outras pessoas estavam vivendo. E Deus permitiu. Ou seja, eu nasci por um sonho de Deus. Agora, já tenho meus 50 anos, não? E eu entendi, porque as pessoas diziam para mim, nasciste e eres a causa da Igreja Universal, e eu só não sorria, pero não havia compreensão, respeitavam o que as pessoas diziam. Pero quando Deus
falou neste ano, 2025, sobre que eu sonho de Ele, eu nasci por o sonho de Ele, e que em mim há certas limitações, mis manos, hubo sequelas de isso, pero que Deus me falou a mim. Não sei se você já escutou a voz de Deus, mas eu já escutei. E Ele me disse assim: mira, minha hija, eu tive o sonho. Mira que lindo. Eu tive o sonho. E eu não te deixei faltar em nada. Incluso, eu sou casada, muito bem casada, meu esposo me ama muito, assim como meu papai ama minha mamã e vice-versa. Minha mamã, meu papai, eu, meu esposo. E ele disse: vês, seu esposo está sempre solícito para ajudar-te em suas necessidades, suas limitações. Foi ele que abriu meus olhos. Sabe, é tão lindo quando você escute a voz de Deus, porque enquanto você escuta, as pessoas dizem: graças por isso, por outro, pero você não entende. Eu não tomava isso como algo compreensível para mim, hasta que eu cumpri meus 50 anos, no início do ano de 2025, e Deus me falou a mim. E depois Ele me disse: mira, seu esposo faz parte de meus sonhos também, de meu sonho. Muito lindo. Agora, para que isso suceda, tem que comer teu pão, permanecer. Imagina-te que eu já houvera desistido, porque eu passei já momentos difíceis, desertos, momentos de muita hambre espiritualmente falando, e Deus permitiu. Pero isso, sabe que me passou? Eu hasta não havia ocorrido nada em minha vida que eu houvera que decidir um momento muito difícil para servir a Deus. Aquele momento foi. E foi um momento onde eu me disse elegida, não só escorrida. Eu fui elegida e escorrida por Deus, porque eu aceitei comer deste pão vivo que descendeu do céu, de sacrificar minha vida, minha vontade, negar a mim mesmo, dia após dia. Ou seja, Deus não quer em deuda com nadie. Nada que sacrifica, vive em função de Ele. Me acordo que me casei aos 17 anos, uma jovem, e tive a oportunidade de querer as coisas que uma jovem quer. Pero quando uno é chamado por Deus, todo isso deixa de existir. Todos os sonhos, todas as ilusões. E quantas pessoas são perfeitas, têm perfeição, pero são perfeitas, pero são tristes. Nunca escutaram a voz de Deus. Nunca elegiram comer deste pão que descendeu do céu, que traz vida. E disse que quem comer deste pão jamais terá hambre. Sabe? Eu tive um momento onde eu tive hambre. Mas eu elegi comer deste pão, servindo a Deus. Você sabe que há muitas pessoas que pensam ser a obra de Deus, dizem se bautizadas com o Espírito Santo, se candidatam para servir a Deus, pero passam
um tempo, já não querem mais. Desanimam, sofrem com seus desejos, não entregam sua vida e não desfrutam, não vivem para Deus, não aprendem. Mira, se eu tive que aprender, porque já tive momentos difíceis, onde eu fui tentada, já lhe dije, em autoajuda, eu falei desse detalhe. Pero, eu creí em Deus. Eu fui à igreja, hasta hoje vou à igreja, como que uma pessoa que busca de Deus. Eu realmente busco hasta hoje, porque quando eu miro para mim, eu não vejo perfeição, eu não vejo algo maravilhoso, senão que Deus é maravilhoso, é Ele que acha tudo isso. Então, quem vive por Jesus será muito contente, muito feliz, vai regozijar nesta vida, porque vive no reino de Deus. Ayer eu estive falando com meu papai e ele disse, porque eu estava dizendo que sempre eu quero assustada, como se não entra em minha cabeça, como que as pessoas preferem a mentira, engano, em tudo o que estamos escutando, falando de viver para Deus, de entregar sua vontade, e essas pessoas renunciam à vontade de Deus, ou seja, não querem agradar a Deus, não querem servir, não querem viver para Ele. Então, tomam medidas e acham sua maneira, sua vontade. Eu quero assim, assustada. E ele disse, minha hija, porque eu estava dizendo, parece que estamos em outro mundo. E ele, é verdade, nós todos estamos em outro mundo, no reino de Deus. Os que não vivem no reino de Deus, neste mundo, têm suas vontades sendo assim, todas suas vontades, mas nunca se saciam com sua vontade. É como come pão e está com hambre, come seus desejos, sua vontade, mas aún não realiza. E continua sendo assim, fazendo de todo para cumprir suas vontades, mas nunca se realiza, nunca chega à felicidade completa. E nós outros, que negamos nossa vontade, que servimos a Deus, nos realiza com um pouco, com o pouco, com o que Deus quer, servir a Ele da maneira de Ele e não a minha maneira, e isso me realiza como pode. É porque quem come deste pão vive por Ele, permanece nele, e quem permanece nele tem vida. Quem não permanece nele não tem vida. E se você não há vivido por Deus, ou seja, vives para si mesmo, a sua maneira, então você é infeliz, é triste, incompleto, pode rir do lado de fora, pode ter muitas fotografias, fotos e mostrar algo que você não vive. Pode ter dinheiro, pode ter família, pode ter trabalho, condições, viagens, mas nada te satisfaz. É o dia que você conhecer e comer este pão, você vai querer continuar comendo este pão. Para permanecer e querer continuar comendo este pão é porque traz vida. Eu quero este pão sempre, porque a minha maneira nunca funcionou. Nunca. E a maneira de Deus realiza. Bueno, tenha um bom dia, uma boa tarde para ti e amanhã estamos de regresso. Tchau, tchau.